Olá, pessoal! Meu nome é Camila Sanches, eu sou psicóloga e eu vou estar acompanhando vocês nessa disciplina de princípios básicos de psicologia e ética. Nosso primeiro assunto aqui, nós vamos abordar, é sobre noções de psicologia geral. O que é psicologia, como que ela funciona, quais são as principais abordagens. Então, vamos começar falando desse tema. Primeiro, né, o que é psicologia? A palavra psicologia em si. A palavra psicologia, ela vem do grego, que significa estudo da alma. Psicologia, logia de estudo, e psique de alma, né? E na verdade, na realidade, hoje em dia é mais conhecido como comportamento humano. A psicologia ela é mais conhecida como uma ciência que estuda o comportamento humano e não a alma em si, como acreditava-se no início, até por isso foi colocado esse nome. Né? O que o psicólogo estuda? O que esse profissional faz? Né? O desenvolvimento, né? Estuda o desenvolvimento ao longo da vida de criança até o envelhecer. As bases filosóficas do comportamento, a aprendizagem, a percepção sobre a realidade, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação que as pessoas têm para fazer determinadas coisas, a emoção, a inteligência, a personalidade, o ajustamento, aquele comportamento também considerado anormal por algumas pessoas e o comportamento considerado anormal, o normal, né? E também como tratar esses comportamentos que são considerados anormais. As influências sociais, o que o social influencia, né, no ser, e o comportamento social como um todo, ou seja, dos grupos, das classes. Então, onde tem pessoas, né, resumindo, tem psicologia. Não existe um local que existam pessoas que não vão existir psicologia. Tá? Então, a psicologia trabalha onde? No trânsito, nas indústrias, né, nas organizações, na educação, na saúde. Então, os psicólogos eles podem estar inseridos em qualquer meio, tendo pessoas, podem ter psicólogos. Bom, vamos dizer, né, vocês vão ser enfermeiros, né, vão trabalhar com isso e precisam conhecer a si próprio. Como que vocês vão trabalhar com pessoas, vão ter que lidar diretamente com pessoas, se você não conhece a si próprio? Então, é importante conhecer a si próprio para poder também entender os outros, né? O homem, ele sempre buscou compreender, né, diferentes formas ao longo da história de se entender. Entender por que eu faço determinada coisa, por que nós somos assim, né? Porque assado. Então, sempre foi uma busca constante em entender isso. E como a psicologia, assim como a maioria das ciências, não é uma ciência completa, ainda não tem a psicologia isso, faz isso e ponto. Então, ela está bem longe de ser uma ciência completa. Por essa razão, existem várias abordagens da psicologia, não tem uma abordagem só, muitas abordagens, né? Eu separei aqui para vocês as 3 principais abordagens da psicologia. Mas não significa que não existam outras, na realidade existem inúmeras, mas essas são as principais formas de ver a pessoa, né? De ver o ser humano. O que muda a partir dessa abordagem? A forma, como você vai abordar esse determinado assunto, essa pessoa, a forma que você vai ver esse ser humano, mas todas dão resultado do mesmo jeito. E aí o psicólogo ele se forma e ele escolhe a abordagem que ele mais vai conseguir se adaptar ou aquela que ele tem mais afinidade para trabalhar. Qualquer uma delas também vai ajudar. Bom, eu vou falar para vocês aqui as 3 principais abordagens da psicologia. Dentre elas está o behaviorismo, o comportamentalismo, Gestalt e a psicanálise. Primeiro, nós vamos falar de comportamentalismo, né? O objeto de estudo do comportamentalismo é o comportamento observável, né? E os métodos objetivos. De início era assim que se dizia. O principal percursor que começou é John Watson. Ele começou, né, fazendo experimentos com animais e ele via que falava que esses fatos da consciência, essas coisas que aconteciam por dentro, não era possível de se medir, de mensurar, de saber o que estava acontecendo. Então, o que ele quis fazer? Ele, através dos seus experimentos, disse que o que deveria ser estudado seria o comportamento humano, que são coisas que nós conseguimos ver, observar, mensurar, medir, né? Então, por isso ele começou, foi aí quando começou o behaviorismo, né? O precursor, o que deu início a tudo isso.
Mas, né, então o que que estuda? O que que o behaviorismo estuda? São os eventos ambientais, os estímulos, mais o comportamento observável, as respostas que vêm desse ambiente, tá? E depois, como toda teoria, né, vem alguém para reformular. Veio o Frederick Skinner, que ele era um norte-americano e ele dizia que ele vai além do que o Watson fala. O Watson diz, ah, não, o que tem por dentro, assim, a gente não consegue medir, vamos só falar sobre o comportamento humano. Ele vem e ele fala que não, ele considera os eventos ambientais importantes, né, o que acontece, mas ele também considera comportamentos internos e privados, aquelas coisas, o pensamento, a memória, a atenção. Então, ele pega isso e fala, não, nós podemos incluir isso como parte de comportamento verbal. Tem até um livro enorme que ele fala sobre isso, que ele utiliza ele tem vários livros, né, mas ele dá ênfase nessa parte, comportamento verbal. Falar como um comportamento, né? Pensar como um comportamento. Então, ele coloca tudo em números de comportamentos e acaba reformulando que nós podemos medir também os comportamentos internos e comportamentos externos. Ele só subdivide. A próxima teoria é a Gestalt. A Gestalt, ela é vista como a psicologia da forma, né? Os psicólogos, os gestaltistas, eles se preocupam com os processos psicológicos envolvidos ali. Ou seja, como o sujeito percebe o mundo ao redor. Como o sujeito olha, como o sujeito interpreta o mundo que ele vive, a realidade que ele vive. Por exemplo, isso aqui para uma pessoa pode ser uma simples caneta. Para uma outra pessoa pode ser uma caneta com uma caneta que relembra um momento da infância. Então, assim, a percepção de cada pessoa vai ser diferente sobre determinada situação. Então, é isso que a psicologia Gestalt busca. Ela visa a interpretação, o que aquele ser aprendeu, os valores que foram colocados, né? Então, a percepção e o pensamento daquele ser. Vocês podem nunca ter escutado falar de comportamentalismo nem de Gestalt, mas eu acredito que a maioria já escutou falar de psicanálise, né, que é uma das teorias da psicologia. A psicanálise, ela tem como precursor Sigmund Freud, né, que foi conhecido como o pai da psicanálise. Era um médico vienense, ele era médico, a sua formação era de médico nessa época, não tinha psicologia. A psicologia coexistia após 1900 e tanto, uma ciência bem recente. E ele tentava entender, né, o que acontecia, por que aconteciam os traumas, de onde vinha, né? E aí ele foi buscando estudar naquela época e ele começou a adotar um método da hipnose. Ele hipnotizava as pessoas para reviver as experiências traumáticas do passado, né? E através quando ele hipnotizava, ele fazia as pessoas reviverem essas experiências. Quando elas reviviam essas experiências, ele notava que elas estavam ligadas aos sintomas atuais que aquela pessoa apresentava. Enquanto estavam ligadas àquelas sintomas que elas apresentavam, então ele conseguia curar. O problema é que esse método durou por muito tempo, porque algumas pessoas não conseguiam ser curadas pelo método da hipnose, não conseguiam ser hipnotizadas. Ou algumas até se curavam, mas depois de um tempo retornava aquilo que era antes. Então, ele começou a fazer um método da associação livre, com a pessoa acordada mesmo, sem ser hipnotizada, que era o quê? O paciente deitava no divã, ia falando livremente sobre os pensamentos, os conflitos, os tremores, as lembranças que ele tinha e associando livremente para chegar na consciência. Então, ele trabalha com o inconsciente, fala também sobre sonhos que trazem coisas inconscientes, né? Então, ele diz que quando você traz aquilo que está inconsciente à consciência, é possível e passível de ser tratado. Então, formados geralmente na primeira infância e depois mantidos como forma da manutenção ali da espécie, né, do ser. Ele diz que basicamente nessa teoria a personalidade é formada pouco antes, né, já é formada no início da infância, e as outras não, colocam ela como um pouquinho mais mutável, apesar de todos partirem desse mesmo pressuposto. Você aprendeu, você pode desaprender, um trauma você pode desfazer, né, é tudo construído, tá? Agora eu vou falar uma diferença para vocês, que muitas pessoas têm dúvidas e vêm perguntando, né? Sobre o psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Qual a diferença desses três profissionais, né? A maioria se confunde e não sabe dizer. Bom, os três profissionais podem trabalhar em campos ligados à saúde mental, trabalhando, diagnosticando, trabalhando com pessoas com problemas psicológicos de leves a graves.
que muda nesses 3 profissionais, a grande diferença é a formação. O psicólogo, ele é formado em psicologia, demorou 5 anos e pode fazer diversas especializações depois de formado em psicologia para atender o que ele melhor aderir. Os psiquiatras têm a formação em medicina, são médicos, eles servem para quê? E aí depois tem 3 anos, mais ou menos, de uma pós-graduação em psiquiatria para poder se formar e se tornar psiquiatra. Então, basicamente ocorre essa divisão psicólogo-psiquiatra, porque um é mais para medicar, vamos dizer assim, que não alcançaria uma pessoa fazer as duas coisas e ia demorar muito tempo, e o outro é mais para saber o psicólogo, mais para relação ambiente, a relação que a pessoa tem com o ambiente, como ela se relaciona, como ela interpreta, como ela vê as coisas. Então, coisas que remédio nenhum vai curar. Então, na realidade, por isso que são complementares. Às vezes precisa do medicamento, mas o remédio não cura. Então, sempre precisa do psicólogo também. E psicanalistas, na teoria, qualquer pessoa que tem uma formação superior pode se tornar psicanalista, né? Se tem uma formação superior, ele só tem algumas exigências. Você precisa ter passado por um período bem grande de análise, precisa tá bem ali, sabendo suas coisas inconscientes e tudo mais. E depois desse período, você também tem que estudar psicanálise, tira o seu título de psicanalista e pode trabalhar na área. Mas na prática, eles acabam não aceitando bem essas outras pessoas. Eles aceitam melhores pessoas que psicólogos, psiquiatras, que têm uma base pelo menos mínima na área para poder trabalhar como psicanalistas, tá? Bom, como são as pessoas? Vocês já se perguntaram, né? Como são as pessoas? Vocês que vão trabalhar com pessoas vão precisar saber muito sobre isso. E o que as fazem serem assim? Por que elas são assim, né? Por que você é assim? O fulano de tal é assim? Você nasceu assim? Não, né? Então vamos considerar aqui. O ser humano ele é a partir de 3 dimensões. É um ser biopsicossocial. Que significa dizer o quê? Ele é formado pela sua biologia, pela sua forma, as coisas de fora, né, o biológico dele, o psíquico, que é a memória, atenção, fala, raciocínio, tudo aquilo que é interno, e o social, o meio social que ele vive, o meio que ele vive, a cultura que ele nasceu, a sua forma de relação com o mundo. Então ele tem essas 3 dimensões que fazem ele ser o que é, né? E a grande parte dela, a maioria, é construída, né? Ela vem hereditária, algumas coisas vêm hereditárias, mas outras se constroem na relação com o ambiente. Uma pessoa pode ter uma predisposição para ter depressão e nunca apresentar depressão, por exemplo, porque ela viveu num ambiente totalmente tranquilo, ou não totalmente tranquilo, mas um ambiente que não predispôs a isso. E outra pessoa pode ter uma chance mínima de ter depressão ali na sua carga genética, mas ter um ambiente totalmente destruído e apresentar depressão, sendo que ninguém na família apresentou. Então, isso não é regra, né? Nós sofremos grandes influências do meio, né, do cultural, do histórico, do familiar, né, para formar o que nós somos, para formar o ser humano que faz ele ser aquilo, porque cada um é diferente, não existe nenhum ser humano no mundo igual ao outro. Então, por isso é importante ficar atento, né, ao outro e não a você, porque a maioria fica muito ligado a si, esquece de ver os outros. Então, é importante observar os pacientes, a importância daquilo para ele. Por exemplo, você está na sala lá, você vê que você realiza determinada coisa e ele fica incomodado, e aquilo para ele tem um outro significado. Ele não tem o mesmo significado que você. Isso daí não é nada demais, mas para ele tem outro significado. Então, sempre ficar atento ao outro, o que para o outro é importante, o que para o outro está incomodando ele, né? Por quê? Porque ele aprendeu em fatores culturais ou em fatores ambientais dele que aquilo era ruim, que aquilo não podia ser feito, ou que aquilo... Não importa o significado, mas sempre ficar atento para não faltar com respeito com aquela pessoa, porque ela pode codificar isso, entender isso, né? Então, uma pessoa não pode, né, e não deve perder a sua dignidade e os direitos como pessoa porque ela está doente. Vocês veem ela doente, ela pode estar no estado deplorável, estado que for, mas ele continua sendo um ser humano, continua sendo uma pessoa com ideias, com valores, com pensamentos igualzinho a você, igualzinho a qualquer pessoa que estivesse ali, né? Você pode se colocar no lugar ou pensar que outras pessoas poderiam estar ali. E o que o hospital tem que buscar fazer é minimizar, né? Ele pode minimizar ou exacerbar essas doenças, ele pode piorar. Às vezes a pessoa vai para o hospital mais ou menos e sai uma péssima, porque foi atendido por péssimos profissionais, né? Por todo mundo que não teve o mínimo de respeito. Então, o hospital tem a função, né? E a função de vocês é minimizar esses impactos. A pessoa já está no pior estado, já está
no pior jeito que ela poderia estar ali. Então, você tem que dar o seu melhor, né? Então, o atendimento ele deve ser baseado nos valores, nas necessidades do paciente. Ele já está ruim, né? Então, valorizar o que ele fala, o que ele diz, escutar mesmo, não tratar como mais um número ali. O comportamento, né, normal e patológico. Como que a gente divide o que é normal, o que é patológico, o que não é? Isso depende, né, de acordo com... É uma divisão muito tênue, muito difícil de ser feita, assim. O que eu posso considerar normal, o que eu não posso, né? Como que eu vou fazer? Isso depende de cada sociedade, de cada época, de cada geração, o que era em uma geração considerada normal, aceitável, né, ou em uma determinada religião, na outra é horrível, absurdamente, né, aceitar aquilo como certo. Então, isso depende também, tem que considerar os valores sociais, culturais e tudo mais. Mas, são 3, basicamente, as características importantes que as pessoas têm que ter para ter uma saúde minimamente mental, saúde minimamente viável. A flexibilidade, a alegria e a autoestima. A partir da flexibilidade, pessoas que são mais rígidas, vocês podem notar, eu penso assim, eu sou assim, não vou mudar. Geralmente sofrem mais, ela sofre, o outro sofre. Então, essa patologia, essa patologia se instala, né, em pessoas mais rígidas com maior facilidade. Assim como pessoas que não têm muita alegria, pessoas que estão sempre para baixo, né, também que isso daí é uma formação completa. E a autoestima, se não tem autoestima boa, a chance de desenvolver uma doença mental ou uma doença patológica aumenta muito, né? Um comportamento que pode... Os distúrbios mentais que podem também produzir distúrbios físicos, então ficar atento, porque às vezes, como eu disse, a pessoa chega com uma doença só e sai com 3. Assim, não é só o mental, né? Não é só o físico, às vezes você cuida do físico, mas esquece o mental, esquece a dignidade ou como vai tratar ali o ser humano. Então, quando você faz isso, você pode gerar outros sintomas físicos naquela pessoa, que são as chamadas psicossomáticas, né? Que começa pelo psicológico, mas depois vai se instalando no corpo. Em algum lugar essa energia vai ficar. Por isso que é importante falar, se reorganizar, fazer terapia e tudo mais. Porque em algum local esse negativo vai ficar, se você não conseguir se livrar dele, essa raiva, essa culpa, ou o que tiver, vai gerar uma outra doença. Bom, falando disso sobre comportamento normal e patológico, nós também temos que ver, mas como que esses profissionais vão dialogar, né? Médico, enfermeiro, todos aqueles da área da saúde, como que eles vão conseguir ter esse diálogo? Bom, o CID-10, né, ele ajuda, é um dos manuais de classificação das doenças, que ele ajuda nos sinais, sintomas, aspectos que são considerados normais ou anormais. Ele ajuda a ter um diálogo, a ter uma frente, uma união entre esses profissionais quando eles vão dialogar. Olha, o CID, não que ele tem que ser uma coisa rígida, você preenche todos os critérios, por isso tem que ser um profissional que tem a formação para fazer o diagnóstico, porque não é só ali ver os pontos e ver que bateu e tá tudo bem. Não, então eles têm os critérios ali que vai dizer assim, olha, esse paciente tem tal doença mental, ou tem tal transtorno, ou uma coisa assim. Aí você chega e passa para o outro profissional, encaminha, já vai saber, CID-10, ele já vai saber mais ou menos o que significa e vai fazer a avaliação e vai continuar dando procedimento a partir daquilo. Também existe o DSM, que se eu não me engano ele está na 5ª versão agora, o DSM-5, né? E ele foi sofrendo transformações ao longo do tempo, assim. No início ele era de um jeito e teve doenças que uma se encaixou na outra e daí eles viram que não era aquilo, como sempre tudo reformulando, né? Como eu disse que é uma ciência nova. O DSM ele é um manual americano, né? Da Associação Americana, mas que ele é muito usado para também descrever, né? DSM descrever as doenças, né, que medicamento, o que é melhor, né, a indústria farmacêutica, os pesquisadores olham para poder saber, né, como fazer. Então, é meio que um diálogo em comum, é uma forma, assim, de ter uma referência do que é, do que não é. Mas tem que ter uma formação adequada para isso, né, não é um manual, não é receita de bolo que fez assim e ficou assim. Se fosse assim, seria mais fácil. Então, né, para haver esse diálogo, como nós falamos, é muito importante vocês saberem lidar com vocês mesmos e com os outros, né? Senão fica bem complicado. Então, o relacionamento interpessoal é importante no atendimento? Sim, né? Relacionamento interpessoal é muito importante, que são coisas básicas da psicologia. A empatia seria o processo, assim,
de você, né, compreender os outros, apesar de não concordar com eles, né? Muitas vezes com o comportamento deles ou os que eles fazem, mas é você se colocar no lugar do outro. É fácil, mais fácil ter empatia por quem pensa igual a você, faz o que você faz. E aquele que não pensa igual a você? Você tem empatia? Você tenta entender a partir da visão dele, ou pelo menos respeita, né? Então, a empatia seria isso, você se colocar no lugar do outro, né? Buscar entender aquele paciente doente ali, se colocar no lugar. Eu poderia estar aí, poderia ser um parente meu. Como que eu queria que ele fosse tratado? Como que eu queria que alguém que olhasse, que tratasse ele? Então, sempre pensando nisso, né? Compreendendo a si próprio, né? E aos outros, porque é fácil olhar só para si próprio, mas para os outros é bem complicado, né? Eu sei que isso é uma coisa bem difícil de interpretar e tal, mas alguns pacientes, alguns profissionais deixam para lá, né, pelo egocentrismo, o egoísmo daquele profissional, ou sei lá, um excesso de preocupação consigo mesmo, só pensa em si mesmo, tem a dificuldade de discernimento, mas isso é uma coisa bem importante. Vamos falar um pouquinho de comunicação. A gente falou de relacionamento interpessoal, falar de comunicação. A comunicação é um instrumento, né, da expressão do nosso interior, do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente acredita, o que é possível. É a maneira de transmitir informações de lugar para o outro, de pessoa para pessoa. Então, todo o processo de comunicação, ele deve contar com o quê? Com um emissor, a mensagem e um receptor, né? O emissor é aquele que emite, vai passar a mensagem é aquilo que vai ser passado, transmitido, e o receptor é aquele que recebe. E dentro disso existe um canal de comunicação, por onde vai ser feito? Por WhatsApp, por vídeo, pessoalmente, a forma que vai ser feita. E a mensagem, que é o idioma, você vai falar em português, em inglês, em espanhol, que língua você vai falar. Então, esses canais, né, essa é a forma que é feita a comunicação. Porém, podem haver elementos dessa comunicação, né, coisas que atrapalham essa comunicação, como nós sabemos, que ela não fica tão fluida, não fica tão atenta. A pessoa passa a mensagem ali, fala de um qualquer jeito, e aí o outro não consegue entender, como pode acontecer com o paciente, é isso. Saiu totalmente fora da linguagem dele, então essa mensagem não chegou no receptor, que era onde deveria chegar no produto final, ele não conseguiu, né? E nesse canal pode ser passado também, como vai ser passada essa mensagem? Pode ser passada em forma de sinais, de gestos, de sons, de cores, de desenhos, né? Em palavra escrita, em palavra falada, que é o mais comum, mas pode ser passado de N formas. Então, cuidado com a forma que você vai passar e sempre confirmando o feedback. Você entendeu? Você pode repetir para mim? Porque o feedback é importante. Às vezes a pessoa não entendeu, fica com vergonha de falar, mas a mensagem não chegou, porque... Então, você entendeu como foi? Minha mensagem chegou da forma que eu estava querendo passar? Então, por isso que é importante, né? Nessa mensagem você vai passar ideias, pensamentos, conceitos, aquilo que você achar ali importante. E geralmente vai ser o quê? Dentro do trabalho, né? Vai ser algo relacionado ao que está acontecendo, ao que não está. Então, muito cuidado, porque o processo de comunicação não é tão simples, apesar de parecer. Ele sempre pode piorar. E algumas comunicações, elas são falhas, né? Quem fala e aquele que escuta, né? A dicção da pessoa pode falhar e a outra pode achar que é falta de atenção. Ela pode falar demais ou demonstrar falta de interesse, né? Usar palavras desconhecidas para o interlocutor, você, uma pessoa que não tem às vezes até quarta série, né? Você vai pegar e vai passar uma mensagem extremamente erudita para ela, falando palavras que ela nunca viu na vida, não sabe de onde veio. Não vai chegar essa mensagem no seu receptor da forma que você quer, né? A falta de conhecimentos de um também pode contribuir, ou, né, a falta de interesse. O cansaço, a ansiedade naquela hora, então tá bom, acho que eu entendi, eu acho que é assim, né? Isso aí também pode levar. Autoritarismo pode deixar a pessoa mais contraída, ela não prestar atenção na mensagem que você está querendo passar. O estresse, né? O preconceito que você passa, a forma que você passa a mensagem, às vezes de uma forma preconceituosa ou tendenciosa. Com ressentimento, às vezes uma voz monótona que dá sono, daí a pessoa não vai conseguir entender, já tá querendo dormir naquele dia, não entende o que você quis dizer. A dificuldade de expressão, que tem pessoas que têm uma dificuldade maior de se expressar, né? Ou passa a mensagem com uma hostilidade maior. Uma escolha inadequada do momento e do local para dialogar com a pessoa.
né? Às vezes você conversa no corredor, na correria, e aí escolhe fazer daquele jeito ali, não, a sua mensagem não é escutada direito, não chegou do jeito que você queria que ela fosse. Comportamento defensivo, né? O paciente pode encarar cada fala como uma acusação ou crítica pessoal. Claro que às vezes tem pessoas que têm problemas com ela mesma, por isso que tem que tomar um cuidado quando você vai passar essa mensagem. Mas ela pode ficar na defensiva sempre, você tá falando isso pra mim e tal. Então, essas que eu citei pra vocês são algumas falhas que podem ocorrer na comunicação. Então, para que não ocorra falha na comunicação, né, eu vou falar algumas regrinhas para que ajudam a facilitar a comunicação interpessoal. Por exemplo, você tem que tomar muito cuidado também com o tom de voz. Não pode ser um tom nem moderado, nem muito alto, nem muito baixo, né? Assim, sempre um tom de acordo com o local que você está que dê para escutar. A velocidade da fala também deve ter um tempo bom, né? Um ritmo, uma fluência para entender aquilo que está sendo passado, evitar erros, linguagem inapropriada, falar uma linguagem, né? Palavrão, sei nem se fala no contexto de trabalho, palavras ambíguas que dê margem a dois sentidos. E quando acontecer isso, você pode pedir o feedback. Você entendeu o que eu quis dizer? Você vê que a pessoa também assim, você pode me passar de volta? O interessante é sempre pedir o feedback, né? Falar com clareza, tentar despertar o interesse do paciente, né? Naquilo que você está falando, escutar atenta e ativamente, né? Não escutar, porque tem gente que não tá escutando, tá pensando que vai falar antes de escutar. Então, isso não é bom para comunicação. Primeiro você escuta, não tem pressa para responder, né? Você tem que pensar, você vai primeiro escutar para depois falar. Tem pessoas que já tá com a resposta pronta e nem viu que o outro terminou de falar, desconsiderou metade, e aí não chegou a mensagem que queria e vai passar uma outra mensagem errada novamente. Então, cuidado com isso também. Demonstrar respeito e aceitação, mesmo tendo diferenças, porque você tá no pior momento da sua vida e chegar alguém e te tratar assim com indiferença ou não aceitar uma coisa é bem complicado, né? E falar com cuidado com a equipe multiprofissional, né? Fazer sempre comentários descritivos, assim, olha, o que está acontecendo é assim, assim, assado, assim, descritivo, e não avaliativos, né? Dando cheio de opiniões e tal, porque isso não é legal, porque a pessoa não está pedindo exatamente a opinião, depois ela pode pedir a sua opinião, quer saber o que está acontecendo com ela, né? E também quando você avalia as pessoas, elas também ficam com um comportamento, elas ficam na defensiva, né? Pra responder, tá me criticando, todo mundo que apanha quer bater. Então, assim, já viu uma crítica, você viu que a pessoa tomou como crítica, você pergunta, você entendeu errado, alguma coisa, tá? E volta, né? E reexplica aquilo de uma forma melhor para o entendimento. Então, umas técnicas básicas para o bom atendimento. Escolha o vocabulário, né, que você vai falar. Que formas eu vou falar? Não é sempre igual para todo mundo. Você tem que ficar atento ao seu interlocutor. E se ele vai estar acompanhando o nível de raciocínio que você está. Não adianta você falar um monte de palavras eruditas, difíceis, novamente, né? Se a pessoa não tiver aquele nível de escolaridade ou não entender, ou falar um monte de palavras técnicas, não teve zero estudo para aquilo, não vai entender nada, né? Você não vai conseguir essa mensagem, não vai chegar no receptor e vai chegar da forma que você queria que chegasse. Facilidade de expressão, né? Expressar de uma forma mais fácil, mais correta. Compreensão, sempre compreensão. Empatia, que a gente falou antes aqui, né? Entender, às vezes, o que não é dito de forma explícita, mas que a pessoa demonstra, ficou meio retraída quando você falou alguma coisa. Sempre ficar atento ao comportamento do corpo também, o comportamento além do verbal. Que o verbal, assim, nem sempre diz o que exatamente quer dizer. Entusiasmo, né? Atender com entusiasmo. Eu sei que às vezes um dia é difícil, cansativo, mas assim, tentar atender com entusiasmo, atender com o mesmo entusiasmo se fosse você ali, sabe? Se fosse, como que eu queria ser atendido aqui, estando nesse momento? Chegar com entusiasmo, né? Dando sempre a esperança ou da melhor forma, assim, não mentindo o diagnóstico, obviamente, mas dando entusiasmo, contagiando, né? O local. Cortesia, né? Tem gente que fala, eu não vou mudar, eu vou tratar mal, mas é uma cortesia, né? Tratar dentro do que é preciso para viver em sociedades, porque eu acho que ninguém tem a personalidade antissocial. Então, se não tem a personalidade antissocial, se vive em sociedade, você tem que ser cortês uma vez ou outra, mesmo não concordando, mesmo não gostando com aquilo que está sendo falado. Imparcialidade,
né? Evitar tomar partido, eu acho isso, eu acho aquilo, nesse momento. E paciência, né? Paciência é difícil. Como treinar paciência? Como que eu treino essas coisas? Faça terapia, né? Ter o autoconhecimento, a paciência, ser mais flexível. Você aprende tudo isso na terapia. Um autoconhecimento maior, a felicidade, obviamente, ela é resultado disso tudo, porque como a gente falou lá dos 3 pontos, né? E a flexibilidade. Você se torna mais flexível, você consegue entender a pessoa que está conversando com você e você mesmo, né? Humildade, sempre, não achar que eu sei tudo, eu estudei isso, eu vi isso. Pode mudar, as coisas mudam. Entendeu por que aquela pessoa tá batendo naquela tecla? Onde ela viu aquilo? Porque você viu isso? Foi onde? Eu não sei, né? Desconheço, mas olha, pelo que eu conheço, é assim, 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 assado. Não desconsiderar totalmente o que a pessoa falou. Não, mas eu sei porque eu tenho a formação, né? Não é bem assim. Quando você faz isso, você bota o paciente na defensiva e fica um clima bem chato ali, né? E a atualização e o desenvolvimento. Sempre buscar se atualizar, sempre buscar fazer cursos novos, áreas. O que eu posso. Porque as coisas vão mudando, igual a gente falou aqui. Então, sempre buscar um curso novo, o que eu posso fazer, o que eu não estou entendendo, onde eu estou falhando, será? Onde as pessoas estão vendo, estão reclamando mais, o que será? Sempre considerar que você pode ter errado também, né? E manter um bom nível de conhecimentos técnicos para dar a sua melhor versão para os pacientes e para a equipe. Em relacionamento de equipe, a gente não falou muito, mas muito importante também o relacionamento na equipe, o diálogo com a equipe, né? Tem que saber com quem você está falando, quem é, a pessoa tem a formação para entender aquilo, não tem, né? Tá falando com as pessoas dessa recepção, às vezes elas não têm a formação para entender do mesmo jeito que o médico entenderia falando no mesmo diálogo, vamos dizer. Então, é sempre importante entender o interlocutor e o que você está dizendo. Bom, é isso, né, que eu tinha para vocês. Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam na aula presencial. E esse é o nosso assunto sobre hoje, sobre noções e psicologia geral. Até mais!